Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar os métodos numéricos para a solução de EDOs de ordens superiores. Na verdade, nós vamos adaptar os métodos que nós já vimos, de Euler, Hoyne, Runge-Kutta. Já aplicamos ele para EDOs de primeira ordem, já aplicamos eles para sistemas de EDOs de primeira ordem. Agora vamos para ordens superiores, EDOs de ordem superior. Lembrando que é uma EDO de ordem superior, vocês já viram essa equação. É uma função com derivada de ordem n, entre parênteses, né? Lembrando, isso não é potência, mas um coeficiente que pode ou não depender de x, vezes a derivada de segunda maior ordem, e assim até um coeficiente que multiplica a função incógnita, derivada de ordem zero, né? Igual a um r de x, lado direito, certo? Então nós escrevíamos, nos métodos analíticos, nós escrevíamos a equação diferencial nesse formato. Função incógnita e suas derivadas do lado esquerdo, e o que sobrou em x do lado direito. Agora, seguindo o raciocínio que nós já aplicamos para EDOs de primeira ordem, nós vamos reescrever a nossa EDO, deixando do lado esquerdo apenas a derivada de maior ordem da função incógnita. Então, relembrando, né, nós queremos a função incógnita, o y de x, é isso que nós queremos. Vou reescrever a EDO, só passei tudo para o outro lado. Então, ficou r menos o pn menos 1 de x, derivada de segunda maior ordem, menos até p0 de x, função incógnita. Então, eu separei e deixei a derivada de maior ordem para o lado esquerdo. Semelhante ao que fizemos na EDOs de primeira ordem, onde deixamos a derivada de maior ordem, que era a própria primeira derivada, né, do lado esquerdo, e jogamos o resto tudo para o lado direito. Ou seja, nós podemos dizer que a derivada de maior ordem da função incógnita é uma função de x, y, y', y', etc, etc, etc. Muito parecido com o que vimos para um sistema de EDO, se vocês lembram. No sistema de EDO nós tínhamos uma função incógnita, que era a função da variável independente x, função da própria função incógnita e de outras funções. Lá trabalhávamos com y1, y2. Agora imagine que essas outras funções são as derivadas da função incógnita. Quer ver, ó? Bom, relembrando, né, que essa equação diferencial tem que estar... Na verdade, a gente só consegue resolver PVIs, né? A gente tem que conhecer o valor da função no ponto x0. E como agora nós temos várias derivadas, nós temos que também saber a primeira derivada no ponto x0, a segunda derivada no ponto x0. Isso tudo tem que ser conhecido. Nós temos que partir de um ponto conhecido, com a primeira derivada conhecida, com a segunda derivada conhecida, e assim por diante. Tá bom? Então, voltando. Qual que é a solução que nós vamos adotar? Nós vamos, já que isso aqui ficou parecido com o sistema de EDOs, eu vou usar aquele método. Nós vamos transformar isso daqui, essa EDO, num sistema de EDOs de primeira ordem. Transformar uma EDO de ordem n num sistema com n EDOs de primeira ordem. Então, nós já estudamos os sistemas com n EDOs de primeira ordem, já sabemos resolver. É uma questão de agora pegar essa EDO de ordem superior e transformar num sistema. Como é que a gente faz isso? Bom, lembrando que o nosso sistema de EDOs tem y1, y2, y3, são as funções incógnitas. Se eu disser que o y1 é igual à função incógnita, o y2 é igual à primeira derivada da função incógnita, o y3 é a segunda derivada da função incógnita, até um yn, que é a derivada de ordem n-1 da função incógnita. Que é o que está aparecendo aqui do lado de cá, ó. Primeira, segunda. Então a ideia é fazer transformação de variável de forma que eu tenho aqui a função incógnita é a função de x, é a função dela mesma e de outras funções. Que outras funções? As derivadas dela. Então essa é a nossa metodologia. Então olha só. Quando eu defino que essa função incógnita auxiliar
é igual à função incógnita original. É isso que nós queremos, né? É isso que nós queremos. E defino que a segunda função incógnita é a primeira derivada dela, a terceira função incógnita é a segunda derivada. O que acontece, ó? Se eu derivar essa primeira aqui, y1' vai se transformar em y', certo? Se eu derivar aqui, deriva aqui. Só que o y' é igual ao y2. Então, o que eu escrevi? Y1' é igual ao y2. Essa primeira equação se transformou nessa. Mesma coisa aqui. Se eu derivar isso aqui, derivou, o y duas linhas é o y3. Então, isso aqui se transformou nisso daqui. E assim por diante, ó. Com o que eu fiquei? Derivada da primeira função incógnita igual y2. Derivada da segunda função incógnita igual a y3. Nós estamos escrevendo um sistema de EDOs. Vou pegar aqui a folha, ó. Nós estamos escrevendo isso, ó. Derivada da primeira função incógnita é igual a uma coisa, derivada da segunda função incógnita é igual a alguma coisa. Então, ó, derivada da primeira função incógnita é alguma coisa, derivada da segunda função incógnita é igual a alguma coisa. F1, F2, então esse aqui é o nosso F1, esse aqui é o nosso F2, esse aqui é o Fn-1 e assim por diante. Até que na última, a derivada desse cara aqui é a derivada disso, vai ficar a derivada de ordem n. E quem que é a derivada de ordem n? Derivada de ordem n é tudo que sobrou do lado direito da EDO. Então esse é o nosso sistema, ó. Primeira derivada da função incógnita igual a y2. Primeira derivada da segunda função incógnita y3. Assim por diante, até que a primeira derivada da última função incógnita é igual ao lado direito da equação. Como é que ficam as condições iniciais? Olha só. Y de x0. Só que y, vou até apagar aqui, o y agora é o y1, tá certo? O y é o y1. Então, no lugar de y, eu vou escrever y1. y1 de x0 igual a c0. Então, y1 de c0 igual a c0. Essa é a condição inicial para a primeira função incógnita. O que está escrito aqui? Y' de x0 igual a c1. Quem que é o y'? Vou apagar aqui de novo. O y' é o y2. Então, no lugar de y', eu vou escrever y2 de x0, do x0 igual a c1. x0 igual a c1. E assim por diante. Y duas linhas. O y duas linhas agora é o y3. Então, y3 de x0 é igual a c2. E assim por diante. Então, com isso eu tenho as condições iniciais para esse sistema de EDOs que está aqui, ó. Esse é o sistema, no final das contas, né? Esse é o sistema de EDOs que nós queremos resolver com essas condições iniciais. E a partir de agora é só aplicar aquele método que a gente já estudou, aqueles métodos, né, que já estudamos para sistemas de EDOs. Sem problema. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, para ilustrar isso daí. Então, resolver o seguinte EDO de segunda ordem com as condições de contorno por métodos numéricos. Então, essa é a EDO de segunda ordem. Nós até sabemos resolver ela analiticamente, mas, de novo, nós vamos usar ela porque nós queremos depois computar os erros para ver se está funcionando o negócio. Então, y duas linhas menos y, fácil de resolver, né? Equação característica, lambda ao quadrado menos 1 igual a 0, raízes mais ou menos 1. Então, vai ser um C1 e na x, C2 e na menos x. Tudo bem. Vamos resolver para os métodos numéricos. E as condições de contorno. No ponto x0, o valor da função vale 0. E a primeira derivada dela vale 1. Então, observe que agora precisamos de duas condições. Porque, se vocês lembram,
Aqui teríamos C1 e C2, né? O y de x aqui, se vocês lembram, seria C1 e na x mais C2 e na menos x. Para tirar C1 e C2, precisamos de duas condições iniciais. Então, por isso que a gente precisa do valor da função e da primeira derivada dela. Essa é a ideia. Então, qual que é o método de solução que nós vamos adotar? Nós vamos reescrever a EDO, deixando a derivada de maior ordem do lado esquerdo e jogando o resto para a direita. Então, a derivada de maior ordem é o y duas linhas. Passo o y para o outro lado, ficou y duas linhas igual a y. E agora nós vamos transformar isso aqui num sistema de EDOs de primeira ordem. Nós vamos usar funções auxiliares, que aqui eu chamei de y1, y2, y3, só para ficar indexado no n, né? Mas a gente pode usar uma função u auxiliar, né? Em vez de usar y1, para não confundir y1 com y, né? Vou chamar u, primeira função auxiliar, estamos definindo como sendo a função incógnita, que é isso que nós queremos no final das contas, e uma segunda função z auxiliar, que é a derivada da primeira, que é a derivada da função incógnita. Por que eu faço isso? Eu vou derivar dos dois lados, ficou y', u' é igual a y', tá certo? U' é igual a y'. Só um minutinho. Quem que é o y'? É o z. Certo? Então, a partir dessa definição, eu derivei dos dois lados, ficou isso daqui. Só que y', pelo nosso sistema, é z. Então, ficou u' igual a z. Aqui também vou derivar. Z' vai ficar y, duas linhas. Z', derivei uma vez, ficou z' igual a y, duas linhas. E quem que é o y, duas linhas? É o lado direito da equação. É o que sobrou do lado direito da EDO. Lembra do f? Então, esse y' é igual a y. Então, eu vou pegar esse com esse, o primeiro e o último. E esse é o sistema que temos que resolver. Ó. U' é igual a z e z' é igual a u. Observem que é um sistema de EDOs de primeira ordem, ou seja, aparece só a primeira derivada de cada função incógnita. Isso a gente sabe resolver. Mas antes precisamos definir as condições iniciais para u e z. Então, quem que é u? U é y. Então, y em 0 vale 0, então u em 0 tem que valer 0. Por quê? Porque u é igual a y. Se o y vale 0 no início, então u também vai valer 0. E o z vale quanto? Lembrando que, pela nossa definição, o z é igual ao y'. O y' vale 1. Se o y' vale 1, então o z vale 1. O z no ponto 0 vale 1. Então esse é o sistema de EDOs que nós temos que resolver. A gente sabe resolver isso daqui. Se conseguirmos resolver essa definição, esse problema, pela definição de que u é igual a y, se nós descobrirmos os valores de un, o n é igual a yn, que é isso que nós queremos descobrir. Os yn, nossa solução, y de x, nós vamos trocar por yn, né? Uma série de valores de y. Como eu defini que era u, eu calculo a função u nesse sistema e ela é igual ao y. Observe que o z é uma função auxiliar que não é que não nos interessa. Por resultado final não interessa. O resultado final é esse daqui. Os valores de y são iguais aos valores de u. Só que para calcular os valores de u, eu preciso incluir a função z no meu sisteminha. Certo? Então vamos lá implementar o nosso sistema de EDOs na planilha. Aqui tá a planilha eletrônica, começar com o método de Euler. Então, esse é o nosso sistema que temos que resolver. Duas funções incógnitas, u e z. Condição inicial
para aqui. Opa, vamos arrumar. U de 0 igual a 0. U de 0 igual a 0 e Z de 0 igual a 1. Então, tá aqui as colunas para U e Z, de acordo com o método de Euler, que nós já estudamos, nada de novo, né? Correção em U, correção em Z. E essa é a solução exata, solução dessa EDO. Aqui em cima, a gente sabe que é C1 na x, C2 na menos x, substituindo essas condições iniciais aqui. Temos essa solução exata, exponencial de x sobre 2 menos exponencial de menos x sobre 2. Solução exata. E o erro, método de Euler, nós vamos comparar a solução exata com a coluna U, somente. Somente com a coluna U, porque, como falamos, né? U é igual a Y. Então, nós queremos descobrir os valores de UN, porque eles correspondem ao YN, que é a nossa incógnita. Então, nada de novo. Método de Euler, agora o erro já caiu, né? 0,001, aqui era 0,011. Nada de novo. K1, K2 para as duas funções. Aqui, lembrando que é U também. Aqui U e Y é a mesma coisa no final das contas, né? E finalmente, Runge-Kutta, o erro bastante pequeno. O erro vai começar a aparecer lá pela, vamos ver aqui, quinta casa decimal, sexta casa decimal, sétima casa decimal. O erro com relação à exata. Então, precisão excelente, bastante boa mesmo. Então, esses são os métodos numéricos para resolver EDOs de ordem superior. Então, EDOs de ordem superior. Resolvemos uma aqui de ordem 2, mas para a ordem 3, 4 e 5 o procedimento é o mesmo, só vai aumentar o número de funções no sistema. E lógico que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Para cada nova função vai ter um novo K1, um novo K2, K3, K4 e assim por diante. Mas é o que temos para resolver equações diferenciais ordinárias de ordem superior.